Amém, amada igreja? Vamos dar agora continuidade e eu queria aqui ministrar uma palavra para a tua vida. Dentro daquilo que nós iniciamos o nosso culto, nós lemos lá que Jó, aquele homem que passou uma situação terrível, irmãos, de perda, de morte, de falência, de enfermidade, né? A esposa chegou num momento que falou para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele falou: você é louca, mulher, que você está falando? Né? Deus responde a oração em meio ao caos. Deus responde a oração em meio à dificuldade, em meio à aflição, em meio à perda. Mas aquele texto foi introdutório para nós entendermos aquilo que o Senhor quer ministrar hoje. Eu quero ler um outro texto que tem o mesmo embasamento, a mesma questão, a mesma ideia. Está lá em 2 Reis, capítulo 20. Abre comigo, por gentileza. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 5, tá bom? 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler aqui o texto, amém, igreja? 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Era uma situação difícil, igreja? Era um problema? Meu Deus, misericórdia, né? Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. No meio de dificuldade, no momento de aflição, de notícia ruim, a casa em desordem, enfermidade que quase morreu, e chega uma notícia que não vai ter mais jeito. Olha a situação. O que ele fez? Orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Meu Deus, que coisa linda, irmãos. O que eu quero que você entenda aqui, ó. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que Deus ouve as nossas orações em momentos de aflição, dificuldade, fraqueza, notícia ruim? Por quê? Fala pra mim. Eu não estou falando que Deus não ouve a oração quando está tudo bem, não. Eu estou falando que você deve orar, porque no momento que está tudo ruim, você orar, vai acontecer algo. Mas, voltando aqui à nossa pergunta. Por que Deus ouve nossas orações em momentos de aflição, dificuldade, fraqueza, perda, notícias ruins e etc? Por quê? Por quê? Escreve o que eu vou te falar. Guarda no seu coração. Sabe por que Deus ouve a nossa oração nos períodos de deserto, nos períodos de vale da sombra da morte, nos períodos de aflição da nossa vida? Para manifestar a sua glória. Pastor, Deus ouve a oração para manifestar a glória. Exatamente. Na hora que a situação está difícil, Deus fala, ele está orando, agora eu vou manifestar minha glória para ele ver que sou eu. Agora eu vou manifestar minha glória para ele ver que eu posso e que eu faço, porque eu sou Deus. Quer ver? Eu vou te provar isso na Bíblia. Abre lá comigo, João capítulo 11, verso 4. João capítulo 11, verso 4. Deus ouve a nossa oração na hora da dificuldade, na hora da aflição, para manifestar a sua glória, para mostrar a sua glória, para mostrar que Ele é Deus e que Ele faz. Você está passando um momento difícil, você está passando um momento de aflição, você está passando um momento de dor, é agora a hora de você orar, para a glória de Deus se manifestar. Aleluia! João capítulo 11, verso 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio
dela. As irmãs de Lázaro foram questionar Jesus, né? E aí Jesus falou, não, isso não vai acabar em morte, não. Isso vai ser para a glória de Deus. Isso vai ser para honrar a Deus. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 1:11. 2 Tessalonicenses 1:11. Pastor, agora que eu vou orar mesmo. Deus quer operar a glória dele na hora que eu estou no meio do caos. Para ele mostrar que ele é Deus, que ele é faz e que ele pode. Então eu tenho que orar mesmo na hora que está difícil. É isso mesmo, povo amado. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 11 e 12 diz assim. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês. Para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. E com poder cumpra todo o propósito. E toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês. E vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que estava orando para Deus operar na vida deles, fazendo eles dignos da vocação, que eles cumprissem o propósito, toda boa obra de fé. Para quê? Para o nome de Jesus ser glorificado. Para o nome de Jesus ser honrado. E ele fala, para que o nome de Jesus seja glorificado em você e você nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. E para a gente fechar aqui, ó, João capítulo 14, verso 13. João capítulo 14, verso 13. Porque Deus ouve a oração em meio ao caos e à dificuldade, para manifestar sua glória, para revelar sua glória, para mostrar que ele é Deus, que ele é Senhor e que ele faz. Aleluia. João capítulo 14, verso 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus quer que nós oremos em meio às dificuldades, para que a glória dele se manifesta. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, povo amado. Isso tem que dar um gás para você orar. Isso tem que ser um combustível para você orar. Se eu orar, Deus vai manifestar a glória dele, porque está escrito na Bíblia isso, que tudo que eu pedir em oração, o Pai vai fazer para que ele seja glorificado no meio do Filho. Jesus falou lá, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado por meio dela. Eu podia ler muitos outros textos, mas eu tenho certeza que o recado de Deus foi dado. E agora eu pergunto, por que ele manifesta sua glória em nossas vidas, irmãos? Por quê? Por que ele manifesta sua glória em nossas vidas? Ele ouve a nossa oração em meio ao caos, para manifestar sua glória, mostrar que ele é Deus, que ele é fácil, ok? Mas, por que ele manifesta a sua glória em nossas vidas? Por quê? Eu vou responder para você. Gênesis capítulo 22, verso 13. Gênesis capítulo 22, verso 13. Abraão ergueu os olhos, olha só, vamos entender o contexto aqui. O único filho que Abraão tinha, Deus foi lá e pediu para ele sacrificar o filho. Certo? E aí na hora que tá lá, já tá tudo preparado, que ele vai dar fim na vida do menino, Deus brada, para Abraão, chega. E aí ó, verso 13, Gênesis 22, 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou com holocaustos em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Sabe por que Deus manifesta a glória dele na nossa vida? Porque ele quer que você o conheça como ele é. Olha lá, Deus manifesta a glória lá diante da vida de Abraão, ele recebe um filho e glória a Jesus, mas de repente Abraão é provado, está passando aquele momento de aperto, de dificuldade. E na hora que Deus ali viu que Abraão tinha o coração ali pronto, preparado para viver o propósito de Deus para a vida dele,
O que Deus fez? Deus mostrou para Abraão que ele era o Senhor que provia. Deus quis manifestar a glória para Abraão, para que Abraão conhecesse Deus como o Senhor que provê. Meu irmão, Deus quer que você o conheça como o Senhor que sustenta, como o Senhor que ama, como o Senhor que livra, como o Senhor que faz. Deus, ele manifesta a glória dele nas nossas vidas para que nós conheçamos ele como ele é, como o Senhor que provê, como o Senhor que sustenta, como o Senhor que é pastor, como o Senhor que livra. Deus não quer que ele seja conhecido por nós, né? Nós o conheçamos como um Deus religioso, como um Deus que demora, como um Deus que não faz. Não, Deus quer ser conhecido como o Deus que provê. Deus quer ser conhecido como aquele que faz. Olha lá, no Salmo 54, 4 diz assim: certamente Deus é meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Olha, o salmista conhecia Deus como o Deus que auxiliava. O salmista conhecia Deus como o Deus que sustentava. Deus manifestava a glória dele no salmista, para o salmista conhecer Deus como ele é. Está entendendo isso? Olha só, quando Jesus veio à terra, nas profecias de Isaías, como que Isaías ele fala sobre o menino que iria nascer? Tem a profecia, está lá Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. Olha a profecia de Isaías. Como ele vai ser conhecido? Como ele vai ser chamado? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Meus irmãos, Deus, ele ouve a nossa oração em meio ao caos e a dificuldade para manifestar a glória dele, para mostrar que ele faz, que ele é Deus. Só que ele manifesta a glória dele na nossa vida. Para quê? Para que a gente conheça como ele é. Veja como Isaías profetiza. O menino nasceu, um filho foi dado, o principado está sobre os seus ombros. Porém, ele vai ser conhecido como maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deus quer que nós o conhecemos como ele é, meu irmão. Lá em João, no capítulo 6, no verso 35, ele é conhecido como o pão da vida. Lá em João, no capítulo 8, no verso 12, ele é conhecido como a luz do mundo. Lá em João, no capítulo 10, do verso 7 em diante, ele é conhecido como a porta das ovelhas. Em João, no capítulo 10, no verso 11, ele é conhecido como o bom pastor. Em João, no capítulo 11, no verso 25, ele é conhecido como a ressurreição e a vida. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. A glória de Deus se manifesta na sua vida para que você conheça como ele é. Então ore em meio ao caos, ore em meio à dificuldade para a glória de Deus se manifestar na sua vida. E essa glória vai se manifestar na sua vida para que você conheça como ele é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no teu espírito, no teu coração? Amém? 2 pontos bem objetivos sobre a oração, irmãos, mas que traz uma clareza e uma grandeza enorme para os nossos corações. Eu vou orar em meio às dificuldades, eu vou orar em meio às perdas, eu vou orar em meio às dor, em meio às más notícias, porque é nessa hora que Deus manifesta a glória dele. E por que ele manifesta a glória na minha vida? Para que eu conheça como ele é. Eu quero conhecer Deus como aquele que me sustenta. Eu quero conhecer a Deus como aquele que provê. Eu quero conhecer a Deus como aquele que livra, como aquele que é maravilhoso, como aquele que é paz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida, igreja. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo.